Olá, eu sou Ana Luísa Ferreira e te dou as boas-vindas à Comunidade do Conhecimento, um espaço onde histórias são pintadas com palavras e especialmente hoje, que nós vamos mergulhar em um universo feito de cor, expressão e muita dedicação. Na história da arte, existem obras que marcam épocas, mas também existem artistas, cuja própria trajetória se transforma numa obra em construção. Como um mural que revela os seus detalhes aos poucos, há vidas que se desenrolam em camadas. Uma primeira escolha, um novo olhar, uma paixão antiga, tudo isso que permanece no nosso repertório. O trabalho artístico não é feito apenas de dom ou técnica, ele é feito de permanência. Quando a mão insiste, quando o olhar observa, a paciência, a intuição se encontram nessa mesma palheta. A nossa convidada de hoje é um exemplo vivo dessa construção. A Cristiane Klein é artista plástica, professora de pintura e artesanato, é dona de uma história que vem sendo pintada com amor à arte e à educação há quase 30 anos. Formada em letras, pós-graduada em arte e educação e foi professora de línguas por 20 anos. E hoje mantém a sua própria loja, a Cris Klein Artesanatos, além de atuar também como professora. Seu nome já esteve em exposições regionais e internacionais, participou do Circuito Internacional de Arte Brasileira, foi homenageada com menção honrosa pelo MASP, Museu de Arte de São Paulo. Eu te convido hoje a olhar conosco para essa tela cheia de histórias, desafios, pigmentos e possibilidades, porque a arte, no fim das contas, é uma forma de dizer ao mundo que vale a pena permanecer. Fique conosco, após a nossa vinheta de abertura, nós temos uma conversa muito rica pela frente. Estamos de volta com Comunidade do Conhecimento, um programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela rádio e TV Unicesumar. Eu vou conversar hoje com a artista Cristiane Klein, que vai falar um pouco sobre a arte, sobre o ensino da arte e a trajetória de vida dela, que é muito especial. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar um pouco do seu trabalho, da sua história. Eu que agradeço o convite. É um prazer imenso estar aqui com você hoje. Cris, me conta um pouquinho, você já estava me contextualizando, mas onde inicia a sua relação com a arte e como foi desenvolvendo a sua trajetória artística? Bem, começou já na minha infância, né? A minha mãe gostava muito de arte, né? Minha tia também sempre foi relacionada com arte e assim, eu sempre, desde pequena, eu admirava muito o trabalho delas, eu ficava ali do lado, minha mãe fazendo as artes dela. E queria pôr a mão na massa, mas eu era muito pequena e não podia, né? E antigamente até as tintas tinham um cheiro muito forte, assim, né? Quase tóxico. Quase tóxica. E eu tinha asma, então eu não podia chegar muito perto. Ela até tirava eu de perto, assim. Mas eu sempre gostei muito. Mas foi passando o tempo e, assim, já depois de casada, eu resolvi fazer cursos de pintura em tecido, comecei pintando tecido, porque a gente quer fazer alguma coisa diferente, né? E eu queria começar fazendo alguma coisa já de arte. Então, eu já comecei a me destacar, já no primeiro curso que eu comecei, a professora já falou, ó, você tem dom, né? E, passado um tempo, eu fiz outro curso e depois de alguns anos eu resolvi fazer desenho e pintura, pintura artística. Até a minha professora, na época, né? Hoje ela está muito famosa com que ela está desenvolvendo hoje uma outra coisa, que hoje ela está se destacando no esporte. Porque ela teve um problema de saúde, né? E foi perdendo a visão e hoje ela está no paraciclismo, né? Mas ela foi minha primeira professora de desenho e pintura. Então, eu comecei no desenho em grafite, giz pastel, óleo sobre tela, acrílica sobre tela. E depois eu fui buscando outros artistas, né, de renome que eu queria sempre estar me atualizando e me aperfeiçoando. Então nunca parei. Forma muito multidisciplinar, você foi para várias vertentes. Fui para várias vertentes, né? Então eu sempre gostei muito da pintura em tela. E aí, foi no ano 2000, eu lembro que eu resolvi parar de fazer o que eu fazia, que eu trabalhava na escola. E eu fui só dar curso de desenho e pintura. Então, a partir daí, começa a minha história como professora de pintura, né?
Aí eu comecei com poucos alunos na minha casa, né? Montei um ateliê em casa e aí eu fui trabalhando isso, né, com alunos da cidade pequena, em Campina da Lagoa. E a partir daí foi aumentando os meus alunos e foi assim, fui criando assim um grande número de alunos ali e na região também, em Nova Cantu, Altamira do Paraná. E eu lembro que na época eu tinha mais de 60 alunos. Por uma cidade, né, de porte tão pequeno. Pequeno, é bastante. E aí eu comecei a montar exposições com eles. Como tinha muito trabalho, então eu fazia exposições grandes até, né? Então eu fazia outros trabalhos com os alunos e tal. E aí foi chegando uma época até que eu recebi um convite, né, de uma curadoria do Colégio de Arte, que era na época pertencia a Uberlândia, né? E aí eles eu até achei estranho que ligaram em casa, no telefone fixo, né? E falaram que tinham visto meus trabalhos no Facebook, pelo Facebook, e que era para eu mandar meu material, né, para eles analisarem, porque eles gostaram bastante, porque eles queriam ver se eu gostaria de participar do Circuito Internacional de Arte Brasileira. Olha, uma super oportunidade. Uma super oportunidade. Aí, na época, assim, eu fiquei assim, nossa, será que isso é verdade, né? E daí eu mandei todas as fotos, né, para essa seleção e eu fui selecionada, né? Na época foi para vários países, foi para Espanha, para França, para Tchecoslováquia, Junto Hungria, junto com outros artistas. Era um circuito de artistas brasileiros que iam expor lá fora. E aí eu tive assim, a ajuda da prefeitura, né, da associação comercial lá de Campina da Lagoa, que eles me ajudaram, né, no aspecto de incentivar a cultura. E aí eu participei pela primeira vez. Aí depois, nos outros anos, eles me convidaram novamente, participei por mais 2 anos. E depois aconteceram assim, outras coisas na minha vida que eu acabei me afastando um pouco da arte e eu fui para a educação. Aí a gente não tinha muito tempo, né? Aí eu acabei me dedicando bastante tempo ali à educação, né? Como eu disse, eu sou formada em letras e eu dava aula, passei a dar aula no estado. Então o tempo era bem corrido, mas mesmo assim eu mantinha meu ateliê na minha casa, né? Depois eu me mudei para Nova Cantu e lá continuei com o ateliê e dando aula no estado. Aí fui trabalhar em Altamira do Paraná também, que eu dava curso lá. E comecei a trabalhar como diretora de cultura. E fiquei um tempo lá também. E depois eu voltei para Nova Cantu e continuei ali dando aula até eu me mudar aqui para a região. Daí eu vim para Astorga, foi em 2013. Acho que foi em 2013. Me mudei para Astorga, comecei a dar cursos ali, até que eu vim para Maringá, peguei aula aqui e eu estava dando aula em uma loja aqui. E aí eu entrei para a Acrylex, né, para a empresa Acrylex, me convidaram também para dar cursos pela empresa, né? Então eu viajava, dava cursos nas lojas. Em nome da empresa por causa das tintas. Isso. Então daí eu dou treinamentos também sobre os produtos e aulas, né? Daí eu tinha que conhecer várias técnicas, né? Também para poder trabalhar com isso. E sobre, né, essa questão, né, nos paralelos de ensinar e criar, imagino que tenha muita relação, né? Mas você comentou que você está trazendo para Maringá, né, uma técnica que não é nova, é muito antiga, mas que talvez não é muito vista por aqui, que é o Bauer Manerai. Isso, é o Bauer Manerai. Conta um pouquinho pra gente sobre essa vertente artística. Então, o Bauer Manerai, ele é uma técnica de pintura bem antiga e ela surgiu na Alemanha. E, assim, depois da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? As pessoas, né, perderam tudo. E as pessoas, assim, de classe mais baixas, elas queriam também arrumar suas casas, deixar as casas bonitas, né? Principalmente as pessoas que moravam no campo. Então, eles não tinham, assim, dinheiro para, né, contratar os artistas que pintavam nos grandes... nas casas das pessoas mais abastadas. Então, eles começaram a pintar, né, as janelas das casas, as portas, os móveis, né, e dar
delicadeza da pintura campestre ali, né? Os Dessas objetos já flores. existentes. Do que eles já tinham em Ah, casa. tá. Então eles usavam muito assim a temática da natureza, né? As flores, os pássaros, corações, arabescos. E então eles começaram a trazer essa decoração simples, mas que acabou ganhando vida assim, né? E deixando as casas mais bonitas. E eu me apaixonei por essa técnica já há muitos anos, né? Porque eu também tenho descendência de alemão. E a gente sempre ia muito para o sul, né? E algumas cidades do sul sempre a gente via esse tipo de pintura, né? Então, sabe, eu sempre achei muito linda, né? A arquitetura alemã, né? E tudo aquilo que, né, remetia à arte. Sempre, né? Tudo que é arte chama a Chama a atenção da atenção de gente, quem né? gosta. Aham. Então, eu acabei que, sabe, me apaixonando pelo Bauer. Mas ainda demorou um pouquinho assim para eu começar a pintar, sabe? Aí, né, assim, esse encontro com os professores da Acrylex, né, que fazem parte, né, eu tenho professores em várias regiões do Brasil, então eu tenho algumas amigas que pintam o Bauer e tem algumas artistas, né, que eu admiro bastante também. Então, comecei a entrar em contato com o Bauer e, de início, eu comecei olhando, né, vendo vídeos e aprendendo sozinha. Aí, depois, eu comecei a procurar, né, profissionais assim, que tem um nome, que já trabalham com o Bauer, como a Nani, tem a Paula Bars, o Jonei Bauer, né, que são artistas assim que tem a Romy Prats, a Márcia Bechart, que são nomes assim que eu Das suas admiro preferências, bastante, aham. né, que eu admiro bastante no Bauer. Então, e com esses artistas eu acabei assim buscando mais conhecimento nas técnicas deles. Cada um tem o seu, né, o seu ponto forte. Cada um evoluiu de uma forma diferente ali, né? E agora nós vamos ter em Maringá as Isso. peças ou o ensino da técnica? Eu estou ensinando a técnica aqui em Maringá, né? Então, eu entrei para a Rota do Bauer, que tem um grupo, né, brasileiro que tem professores de várias regiões do Brasil. Então, agora Maringá está na Rota do Bauer comigo, né, ensinando essa técnica, que é uma técnica assim que o pessoal está gostando bastante. Então, lá na loja, no ateliê, eu deixo sempre exposição lá e tem muita gente hoje falando, nossa, você faz, né? Eu já vi isso lá no sul, em Minas também tem muito. Tem uma cidade, Monte Verde, que hoje também é uma referência do Bauer. A cidade, como diz, ela é uma cidade turística e onde a maior referência dela é o Bauer Malerai, tanto que lá tem ovos pintados agora na Páscoa. Você entra assim na praça da cidade, é toda pintada em Bauer. Tem cursos gratuitos de Bauer na cidade. Então, é uma pintura que ela está voltando com tudo. Entendi. Né? Este ano passado mesmo, eu fui para São Paulo na Mega Artesanal, que é a maior feira de artesanato do Brasil, e a Condor Pincéis estava fazendo uma exposição lá de pintura de Bauer no coração gigante, onde vários artistas foram pintar o Bauer nesse coração, que depois ele foi exposto na Avenida Paulista. Então, assim, estão tentando resgatar essa pintura, né, para trazer ela de volta, né? Então já não é de agora, mas ela está cada vez mais forte. Legal, e acho que é importante aproveitar essa volta da decoração afetiva, com significado, né? Isso. Que tem crescido muito novamente. Porque a gente estava vivendo uma fase assim de tudo minimalista, tudo muito cinza, bege, branco, né? Que eu particularmente não me identifico. Eu mas também não. Eu sou do Não, maximalismo. eu também acho bonito, mas Mas eu... a minha casa tem que ter história. eu gosto de cores, tem que ter cores, tem que ter a identidade da gente, né? Fala bastante sobre essência, sobre a Isso. alma do artista, né? Nós vamos por um breve intervalo e já voltamos com Comunidade do Conhecimento. Estamos de volta com a Comunidade do Conhecimento e hoje nós estamos conversando com a artista plástica e arte educadora Cristiane Klein, que hoje é também empreendedora na área e tem seu próprio negócio voltado à arte e ao artesanato.
Cris, você estava contando um pouco para a gente das suas experiências, sua relação com a arte, que sempre foi muito profunda. Mas como foi essa questão de transformar a sua arte em negócio, em empreendimento? Quais foram os maiores desafios, aprendizados nesse aspecto da loja? Então, em 2019, eu resolvi abandonar a educação. Eu estava ficando um pouco doente e aí a minha família, né, falou assim, mãe, eu acho que é melhor você parar para a sua saúde. E aí na época ainda eu fiquei perdida, sabe? Porque depois da pandemia, a gente não podia mais dar cursos, foi tudo para a internet, né? Eu tentei dar cursos online, tentei, né, fazia lives, mas aí eu via que as minhas alunas, elas queriam presencial. Não adianta, né? Tem coisas assim que tem gente que gosta, vai na internet, aprende, mas tem gente que quer aquele convívio, aquela troca de conversa, um café. É parte da experiência. É a né? experiência da pintura, não é só ali ficar fazendo, copiando. Produzir. E copiando também, porque você está ali na internet, você está aprendendo a copiar as coisas. E ali não, na aula a gente incentiva elas a criarem coisas novas, não copiar igual do outro, né? Então é sempre assim, eu gosto de estar ajudando elas a criarem, né? E aí nas lojas que eu dava curso, não estava proibido ainda e tal, até que o Ateliê Culturama me chamou para dar curso lá. Aí chamei as minhas alunas, falou, vou dar curso presencial. E eu fui fazer micropigmentação com a minha filha, porque eu estava um pouco perdida, eu não sabia o que eu ia fazer da vida antes disso, né? Fiz cursos e comecei a trabalhar nessa área. E de repente, eu estava fazendo as duas coisas, dando curso lá e atendendo micropigmentação no estúdio da minha filha. Que precisa de um talento manual. Precisa. Eu ainda falei, filha, o que eu podia fazer? Porque, né, ela falou, mãe, você vai ter mão firme para fazer micropigmentação e tal. Fui, me dediquei. Mas aí, o antigo dono da loja que eu dava curso, ele queria vender a filial dele, que na época era Decora Artesanatos, ali na Avenida Brasil. Eu falei, não, agora não tem condição, agora eu estou em outra área e tal. Ele falou, mas você leva jeito, você, né, tem tudo para dar certo ali. Aí, meu marido aposentou e ele falou assim, se você quiser encarar, eu te ajudo. Aí ele falou, porque lá você pode dar curso, você pode fazer, né? Eu falei, já tem o espaço também. Melhor ainda, né? Aí resolvemos, assim, foi tudo muito rápido. Aí a gente resolveu, né, assumir a loja. E no começo não tinha ainda espaço para eu dar curso. E eu ficava ali, meu Deus, onde que eu vou dar curso nessa loja? Aí um amigo meu pegou um dia, eu cheguei lá na loja dele e falei, ai gente, eu queria tanto poder dar curso, mas lá na loja tem espaço. Ele falou, arrume um espaço, porque eu tenho certeza, você precisa dar aula lá. Aí eu cheguei na loja, estava uma chuva, sabe? Eu olhei pro meu marido e falei assim, eu precisava dar curso aqui, mas onde? Ele só olhou para mim assim, olhou para a loja e falou assim, peraí. Começou a mudar tudo, a loja de lugar. E deu aquela epifania total. Aí eu fui arrumar uma mesa para colocar no espaço ali. Ele falou assim, arrumamos um espaço para você começar. Dá para começar. E aí já chamei as alunas, daí já foram voltando. E aí agora esse ano eu já consegui reformar lá, né, tudo. Coloquei ar-condicionado, né, para melhorar para o atendimento das alunas. E agora estão voltando, né? Aí agora com mais técnicas, agora eu estou com outras duas professoras, uma de cestaria, que é a professora Sheila Souza, da Panos Encantados, e a Cidinha Pomini, que elas também me dão, né, uma ajuda, porque eu não consigo dar aula todos os dias. Né? E a demanda é alta. Aí elas, com outras técnicas também, né, estão trabalhando lá e dando cursos. Que legal. Dou curso em pintura em tela também, pintura em tecido, pintura em porcelana e vidro, o Bauer Malerai e também a cestaria. Uma artista completa. A cestaria é com a professora Sheila Souza, né? Mas eu pinto a cestaria, que ela também trabalha lá. Ia dar um jeito. Sim. Cris, como assim, se a gente for pensar, né? O que a arte, no sentido mais amplo, te ensinou sobre você e sobre a vida no geral? Como que você contaria isso, resumidamente? Olha, hoje eu vejo assim que eu não consigo viver sem a arte. Eu já tive idas e vindas, né?
tive que parar por algum tempo, né? O meu filho sofreu um acidente, mas eu nunca deixei a arte. Quando eu comecei, eu trabalhava no estado como auxiliar administrativo. Eu saí para trabalhar com arte. Aí depois eu voltei como professora. E aí só que eu falava assim, a arte eu nunca vou parar. Eu paro com outra coisa, mas com a arte não. E eu não consigo viver sem. Então, quando eu não estou fazendo alguma coisa, vai me dando uma ansiedade, sabe? Eu preciso estar, faz parte de mim. Canalizando a sua energia em criar. Às vezes a gente fala assim, a arte é uma terapia. Não acho que ela é terapia, mas ela é terapêutica, né? Como se diz, né? Mas eu vejo assim, sabe? É tão gostoso você ver a tua aluna, o teu aluno ali fazendo a obra, assim, olha que ele termina e fala, ai, eu consegui. Porque eu falo, qualquer um consegue, né? É só se dedicar. É igual, hoje eu vejo assim, muitas que estão querendo, veem o Bauer Malerai, por exemplo. Ai, será que eu consigo? Eu falei, consegue. Consegue porque eu trabalho ali, ó, desde o início, a primeira vírgula, porque uma das características do Bauer é a pintura toda em vírgulas, né? Então, as flores, se você observar, elas são todas em vírgulas, as folhas em vírgulas, né? Ou em S. Então, a atividade é igual eu falo beabá, sabe? Tem Tem que ter a base, alfabetização ali. É a base desde o início. Então, você desenvolve a pintura com tranquilidade e eu dou ali todo o apoio, né? Então, assim, para mim, assim, a maior satisfação é ensinar, né? Eu não escondo nenhuma técnica, eu gosto que meus alunos aprendam de verdade, porque o importante é transmitir também o conhecimento. Já é de mim, né? Ser professora desde sempre, então, assim, eu nunca gostei de esconder, essa técnica eu não ensino, essa eu paguei caro, porque na minha vida inteira eu paguei meus cursos, né? Eu nunca fiz curso de graça. Então, eu falo assim, eu valorizo os professores, né, que me ensinaram, aqueles que eu comprei apostila, aqueles que eu me dediquei. Então, mas eu gosto de também passar para os meus alunos todo o meu conhecimento que eu adquiri. Com certeza, acho que é tão importante essa responsabilidade, né, em querer democratizar o conhecimento. Sim. Né? Porque a arte é algo que te faz tão bem, que você valoriza tanto, que possa ser passado para frente, né? Sim, com certeza. Cris, eu estava, né, querendo saber, assim, bem fazendo uma síntese. Como você descreveria hoje a sua trajetória artística, né? E como que você acabou ressignificando todos esses vai e volta, tentou deixar um pouco de lado e falou que, né, não consegue viver sem. Qual a importância da arte que você vê hoje, acho que não só para a sua personalidade, para o estilo de vida, mas no geral, no sentido humano, assim, como que você veria? Olha, eu acho que as pessoas que... eu percebo que as pessoas que gostam da arte, que têm uma alma artística, elas são mais felizes, né? Eu acho que traz uma humanidade, né? Traz uma humanidade para você, assim, você consegue ver as coisas de uma outra maneira. Você tem mais sensibilidade, né? Essa sensibilidade faz você também não só ver dentro da arte, mas ver assim o todo, né? As pessoas, você analisar as coisas, né, de todos os lados. Então, eu acho assim que na educação, por exemplo, eu acho que eu já vi algum momento o governo querer tirar as aulas de arte, e eu acho que arte é tão fundamental, né, como matemática e português, geografia, porque eu acho que todo mundo tem que entrar em contato com a arte, porque às vezes assim, eu vi assim, até meus filhos falaram, né? Falavam assim, mãe, quando a gente estudava lá na quinta, oitava, as aulas de artes eram tão gostosas. Então, muita gente acha que a aula de arte é a aula de passar o tempo, né? E educação física, né? Mas eu não acho que é passar tempo. Eu acho que traz um outro olhar para as coisas. Você aprende a ter outro olhar, até interpretar certas coisas diferentes, né? Porque você vai ter um olhar ali, como diz, de observação, né? De tudo, até na natureza. Por exemplo, quando eu dava aula de desenho, eu sempre falava assim para os meus alunos,
quando você sair assim na estrada, olhe, começa a olhar as árvores, né? Começa a olhar as árvores para você ver a perspectiva, o que que vem atrás daquela árvore, né? Olha lá aquele sol, aquela montanha, vai olhando a luz, você observar a natureza, né? Você começa a observar de outra forma também, né? Quando você começa a trabalhar a arte, você começa a ver a natureza de outra forma. Você até observa melhor, né, as Provavelmente coisas. a gente exercita a sensibilidade, Exercita. né? E acho que a importância de aprender a desenvolver o próprio pensamento crítico, interpretar, é muito importante mesmo. Isso. Olha, Cris, parabéns. Achei muito, muito, muito incrível conhecer um pouquinho do seu trabalho atualmente e também de todo esse seu repertório artístico. Foi um prazer conhecer um pouquinho mais. E obrigada por topar o nosso papo para contar sobre também essa técnica do Bauer-Malerai, que está chegando de volta e deve vir muito forte, realmente. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Estou muito feliz de estar aqui com você também, Ana, e espero, assim, né, ter contribuído, assim, um pouquinho, né, para o que você queria transmitir aí. Muito obrigada. E você que acompanhou essa conversa, obrigada por estar conosco. Desejamos que esse encontro te faça olhar um pouco mais artístico, olhar para a arte como algo vivo, presente e transformador. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas você pode rever esse programa e também os outros materiais em nossas redes sociais, principalmente no canal do YouTube, onde você pode compartilhar e deixar esse conteúdo registrado. Até a próxima!